Olá para você, Emerson Alecrim no Tecnoblog por aqui, dessa vez com o review do Multilaser MS80X, um smartphone intermediário que traz tela de 6,2 polegadas, processador Snapdragon 450 e 4 GB de RAM. A gente fica desconfiado logo de cara porque o aparelho vem de uma marca que não costuma ter celulares que chamam atenção, pelo menos não positivamente. Será que o MS80X consegue ser uma exceção? É o que eu vou te contar nos próximos minutos, continue aí. Antes disso, vale lembrar que independente de marca ou modelo, tem um jeito mais barato de comprar o seu smartphone que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto que encontrar. O link para instalar está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Olha, o MS80X testado para esse review tem um visual pouco comum. Ele traz uma traseira revestida com material que lembra vidro, mas provavelmente é um plástico, talvez um acrílico, e logo abaixo aparece uma camada metalizada que, portanto, reflete a luz com facilidade. Eu, sinceramente, prefiro a versão preta, que é outra opção de cor oferecida pela Multilaser, mas reconheço que esse tom metálico deve agradar muita gente por ser bem diferente. Só tem um problema, essa traseira fica manchada de dedos muito facilmente. Além disso, ela é muito suscetível a riscos. A boa notícia é que a Multilaser incluiu na caixa do produto uma capinha de silicone. Ainda bem, porque, convenhamos, não deve ser das tarefas mais fáceis achar uma capa para esse smartphone por aí. Eu recomendo o uso da capinha para proteção do aparelho, é claro, mas se você usá-lo sem, saiba que apesar de ter alguns pontos negativos, a superfície traseira tem boa pegada, o que significa que esse não é um celular que escapa fácil das mãos. As laterais também parecem metal, mas são de um material plástico. No lado direito ficam os controles de volume e o botão de liga e desliga. No esquerdo a gente encontra um botão programável. Eu, por exemplo, configuro ele para ativar a lanterna, mas você também pode usá-lo para abrir a câmera, capturar tela, ativar o Google Assistente, tirar ou colocar o celular no mudo, ou, se você não curtiu a ideia desse botão, você pode simplesmente desativá-lo. Um pouco mais acima está a bandeja dos chips. Ela é híbrida. Ou você usa 2 SIM cards ou um SIM card mais um microSD de até 128 GB. Não dá para usar os 3 chips ao mesmo tempo. Já a parte inferior abriga a entrada para fones de ouvido, olha só, e também uma porta micro USB. Dessa parte já não gostei muito. O micro USB funciona como tem que funcionar, mas a indústria está migrando para o USB-C, então eu não vejo muito sentido em insistir num padrão que está caindo em desuso. Pelo menos isso deve ter ajudado um pouco a baratear os custos do MS80X. Ali a gente também encontra o alto-falante. Olha, além da capinha, a Multilaser incluiu uma película de vidro para a tela na embalagem do smartphone. Só que não incluiu fones de ouvido, e esse é um acessório obrigatório aqui porque essa saída de áudio é bem ruinzinha, viu? O som é abafado, distorce com facilidade e o volume máximo não é dos mais altos. Quando me perguntam do Note, eu sempre fico em cima do muro. Não faço questão desse recorte na tela, mas também não me incomodo com ele, exceto quando essa implementação tem alguma falha. Uma veia ficou pulsando aqui na minha testa quando eu vi o entalhe cortando a palavra avião. Mas tudo bem, esse é um detalhe pequeno. Os mais perfeccionistas talvez vão ficar incomodados com uma certa falta de simetria na parte frontal do aparelho. Eu explico, o Note faz a gente presumir que o smartphone vai ter o máximo possível de aproveitamento do espaço frontal, certo? Só que no MS80X sobra uma área até que considerável abaixo da tela, ou seja, o Note está aqui meio que por ser moda mesmo, a exemplo do que acontece em vários outros smartphones. Mas se você não se incomoda com isso, vai curtir bastante a tela do modelo. Ela tem 6,2 polegadas de tamanho, painel IPS LCD, resolução de 2246 por 1080 pixels e proporção 19:9. Essa tela exibe cores com vivacidade e fidelidade, tem uma intensidade satisfatória de preto para um painel LCD, não perde muita tonalidade quando visualizada de ângulos variados e o brilho máximo é bem forte. Então, se você estiver na rua num dia de sol, vai enxergar todo o conteúdo do display com pouco ou nenhum esforço, até porque o brilho automático faz um ajuste preciso e rápido. É por isso que eu digo, sem medo de errar, que a tela é um dos pontos fortes do Multilaser MS80X. Será que dá para dizer a mesma coisa das câmeras? Ruins elas não são. O aparelho tem câmera dupla na traseira de 12 mais 5 megapixels e frontal de 16 megapixels. A dupla traseira não faz fotos no nível de um smartphone topo de linha, obviamente, mas quando as condições de luz são boas, gera imagens com coloração decente, pouca perda de definição
e níveis controlados de ruído, que é o que a gente espera de um smartphone com câmera. O HDR vem configurado como automático por padrão e eu recomendo que ele fique assim, pois esse modo realmente faz diferença. Vez ou outra a imagem até pode ficar mais clara do que deveria, mas de modo geral o HDR consegue cumprir bem o papel de deixar em evidência áreas sombreadas da foto. Aí o sensor de 5 megapixels foi colocado aqui para permitir fotos com fundo desfocado. Funciona bem e claro, você pode ajustar o nível de desfoque no app de câmera. Como é de se esperar, a qualidade da imagem cai em lugares com iluminação reduzida e principalmente à noite. Mas mesmo assim, o MS-80X consegue quebrar um galhão com as fotos. O único problema aqui, independente das condições de luz, é que o tempo de disparo das câmeras traseiras é um tanto demorado. Isso te obriga a segurar o celular com bastante firmeza para evitar fotos borradas. A câmera frontal, com seus 16 megapixels e flash LED, sofre do mesmo problema, mas pelo menos ela também é capaz de fazer boas fotos. As selfies têm pouco ruído e o pós-processamento não é agressivo com a definição. E se você achar que o efeito de suavização do rosto é exagerado, tudo bem, dá para ajustá-lo ou simplesmente desativá-lo. Também dá para fazer fotos com fundo desfocado usando a câmera da frente, só que aqui o modo é auxiliado por Sopper, então os erros não são raros. Por conta disso, prepare-se para tentar 2 ou 3 vezes para conseguir uma selfie decente em modo retrato. Eu não sou de ficar fazendo muitas selfies, então a câmera frontal acabou sendo mais útil para mim para desbloqueio do aparelho via reconhecimento facial. Não tive nenhum problema com esse modo, ele é relativamente rápido no desbloqueio e funciona bem mesmo com pouca luz. Mas se você preferir impressão digital, o sensor está lá na traseira em boa altura e também faz desbloqueio sem demora. Agora vem uma parte que dá uma certa apreensão, que é o hardware básico. O MS-80X traz 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno para dados e o processador octa-core Snapdragon 450. Será que esse chip dá conta da demanda? Afinal, a série 400 costuma não ter muito fôlego. Mas olha, o aparelho executou tudo que eu testei sem travamentos, fechamentos inesperados ou qualquer problema do tipo. Ele não é exatamente ágil, você vai notar, por exemplo, uma pequena demora na alternância entre aplicativos abertos ou na abertura de um menu, mas ele também não fica engasgando com facilidade, a ponto de atrapalhar a experiência de uso do smartphone. Jogos pesados, como Unkilled, vão rodar numa boa aqui desde que você siga aquela regrinha de deixar as configurações gráficas no médio ou no automático. É muito provável que o software também ajude o MS-80X a ter um bom desempenho geral, isso porque o modelo veio com Android 8.1 Oreo e uma interface pouco modificada. E aqui também não há aplicativos de qualidade duvidosa consumindo recursos na surdina. O resultado disso é um software estável e sem frescuras. Para não dizer que não existem recursos adicionais, há um modo de gestos aqui que permite que você desenhe símbolos na tela para ativar recursos, como ligar a câmera ou o discador. O MS-80X não suporta recarga rápida, eu precisei de quase 2 horas para fazer a bateria sair de 17% para 100%, mas na autonomia ele não desaponta. A bateria tem 3.500 mAh e no dia de testes rodei o seguinte: 2 horas e meia de vídeo na Netflix com brilho máximo na tela, meia hora de YouTube, 15 minutos de Unkilled, 15 minutos de Real Racing 3, redes sociais por 1 hora, Spotify via alto-falante também por 1 hora e uma chamada de 10 minutos. Comecei os testes pela manhã, com 100% de carga, e fui rodando os aplicativos ao longo do dia. Por volta das 10 da noite ainda havia 36% de carga. Nada mal, eu diria que dá para passar pelo menos um dia inteiro com o aparelho longe da tomada sem muito esforço. Para finalizar, eu admito que comecei a testar o MS-80X sem esperar muita coisa dele. Afinal, o aparelho vem de uma marca que não tem um nome forte no segmento de smartphones. Mas ele me surpreendeu positivamente, viu? O aparelho não é dos mais avançados, mas entrega um bom conjunto de recursos. A tela oferece boa experiência, as câmeras registram fotos decentes, o software, apesar de não trazer o Android mais recente, é bem cuidado, a bateria aguenta pelo menos um dia longe da tomada e o processador não impressiona, mas também não tropeça facilmente. O MS-80X aparece, portanto, como uma boa opção para quem só está precisando de um smartphone intermediário ou tem um perfil de uso mais avançado, mas precisa de um celular secundário, por exemplo. Ele foi lançado por cerca de R$ 1.200, mas na data de publicação desse review, saía por R$ 999 no site da Multilaser. Daria para melhorar um pouco mais esse preço, né? Mas, por o conjunto de recursos que o MS-80X oferece, não chega a ser um valor ruim não. Para saber mais, acesse o review completo do Multilaser MS-80X no Tecnoblog. Se você curtiu o vídeo, dê um joinha para ajudar na divulgação e se inscreva no canal para acompanhar as nossas novidades. É isso, eu fico por aqui e até a próxima!